A minha superdotação. Vou continuar falando para vocês sobre a minha estrelinha, sobre a estrela maior e sobre a minha superdotação. Eu quero falar sobre uma massa da qual eu acredito que eu faço parte e que eu amo muito, que são os fetos. Eu sou Melissa, tenho 44 anos, sou mãe, sou escritora, tenho 7 obras publicadas, sou ex-DECASEG, sou cristã, uma pensadora, sou autista nível 1 e superdotada, como eu disse. A superdotação, em mim, ela é protetora. O autismo, em mim, ele também é protetor, né? O autismo, ele aponta para uma primitividade. Então, a primitividade, ela tem por base o sagrado da natureza. E por si só, esse sagrado da natureza, ele já protege esse feto. Sempre. Então, eu sou mulher. Eu sou uma XX, né? E eu, né, instintivamente, eu acredito que o meu autismo, ele está ligado a um lugar, que é o Éden, onde eu era e tenho lembrança de ser um ser primitivo, coligado não, que é natureza. Eu sou natureza, mas eu era muito mais. Então, esse ser primitivo, né, que é de onde veio o meu autismo, a minha ingenuidade e vários pontos do meu autismo, né, como a não sociabilidade, não fingimento, inclusive o meu amor pelos fetos, por causa que um ser primitivo, ele compreende intuitivamente a natureza, então ele compreende o feto, sempre como prioridade. Prioridade. A mãe é a flor, o feto é o fruto. A mãe é o passado, o fruto é o futuro. Isso independente da idade e da situação. E a frase é: se você quer odiar alguém, odeie alguém do seu tamanho. Deixa de ser covarde. Deixa de ser covarde. Vou dizer para vocês, se tem uma coisa que a estrela maior, ela odeia, é a covardia. Então, acredito que a superdotação, ela é uma intervenção na Terra contra a crueldade, a favor da natureza, a favor da felicidade. E a felicidade, ela só pode vir através do amor. E também essa intervenção é para o resgate dos corações feridos. Muitas coisas que eu disser aqui eu vou falar através da intuição. Eu sou artista, então sempre eu escrevo através da intuição. E muitas mensagens aqui também são através da intuição. E eu entendo isso, então existe um trabalho de proteção pelos inocentes,
para, como se fosse atar as mãos daqueles que odeiam quem é menor. Então, por isso a frase é: larga de ser covarde, vai odiar alguém do teu tamanho, não um feto. Chega a ser ridículo, às vezes eu penso, né? Eu com Deus. Por que eu estou falando isso para eles sobre algo que eles já deveriam saber? Como é que se luta com alguém que é tão menor que você e que nem tem forças, nem pode se mover do lugar, nem pode abrir a boca para pedir socorro? Como é que a gente chega num estado de ter que falar para que não se faça isso? Todos já não deveriam saber. Mas não sabem. Não sabem. Isso é bastante estranho para mim. Não sabem. Então, por isso, é preciso falar. O estranho é o seguinte, que eu comecei a ver muito forte a vaca, né? A vaca abusada que tá ali sendo abusada, né? Para gerar o leite. Esse leite, ele chega até o supermercado, ele chega até a casa das pessoas. Ele chega até a casa das pessoas que estão covardemente lutando contra os fetos, né? Porque são muito maiores, porque tiveram oportunidade de nascer. E, no entanto, o que tem por detrás da cortina é o seguinte: a vaca que é irracional, ela está amando os fetos dela, ela está amando os bebês dela. Enquanto que nós, seres humanos, eu vou dizer nós, seres humanos, não porque eu sou a favor do aborto, mas porque eu sinto culpa. Se tem uma pessoa no mundo que é a favor do aborto, eu já sinto culpa por essa pessoa. Nós, seres humanos racionais, nós não entendemos aquilo que o ser irracional ele já compreende, que é a ordem da natureza, de que a mãe é o passado e o feto é o futuro, sempre. Se existe um ser dentro dela, como ela sendo gerado, ela já é mãe. Eu acho bastante hipocrisia, sabe? A gente achar que nós não somos frutos de estupro. É só a gente começar a investigar o passado, conversar com as nossas mães, com os nossos avós, para saber um pouquinho de como era o casamento delas, de como elas engravidaram, né? Parentes dela, e a gente vai descobrir ali vários abusos, estupros, calados, né? Porque antigamente era comum que o homem não tratasse a mulher como trata hoje, de forma delicada. Não, porque ele não era preso se ele batesse nela, se ele chegasse em casa e ele quisesse usá-la e ela não quisesse, ela não tinha não. Era sim. A hora que ele quisesse, mesmo que ele chegasse bêbado, mesmo que ele batesse nela, mesmo que ele estivesse com outras mulheres. Então, às vezes, era comum que esse homem sumisse, aparecia, engravidava a esposa através de um estupro, sim. E aí ela ficava grávida, tinha aquela criança, depois ele aparecia de novo, estuprava ela tinha outra criança. E nem sempre ela contava.
para os parentes e nem para os filhos. Ela sempre escondia, muitas vezes. Como é que ela gerava aquelas crianças? Como que ela concebia aquelas crianças? Então, eu acredito que nós somos muito hipócritas por acharmos que nós não somos frutos de estupro e por isso nós merecemos estar vivos, merecemos ter nascido, merecemos comemorar o Dia das Mães com nossas mães. Eu sempre vou falar sobre isso enquanto eu puder, tiver fôlego de vida. Eu sempre vou defendê-los. Porque eles realmente, eles precisam dessa proteção. Eu vou falar uma coisa para vocês, que pode ser muito difícil de ouvir. Mas o ser humano, ele gosta de viver na ilusão. Estuprador é pai e criança é mãe. Estuprador é pai e criança é mãe, sim. Assassino é pai, ladrão é pai. Más pessoas são pais e mães. Pessoas de todas as idades são pais e mães. E de todo jeito. Pretos, brancos, amarelos, como eu disse, prostitutas, assassinos, heróis e anti-heróis, todos eles são pais e mães. Eu fico pensando de onde as pessoas tiram essas verdades racionais e lógicas que não acatam a verdade. Não acatam a verdade. Se existe algo que aconteceu e existe um ser sendo gerado e que foi gerado e aquela criança, aquele feto, ele foi concebido através de violência, isso é um fato, não há que negar. Não há que negar que o pai da criança é estuprador. Como é que se nega isso? Como é que se nega a verdade com uma mentira? Como é que se cria uma ideologia, um discurso que aponta para a mentira? Eu entendo que a verdade, ela é só a verdade. Não existe uma segunda opção da verdade. Como que vai existir uma segunda opção? Se um feto, ele é fruto de um estupro, é porque sim, o pai dele é um estuprador. Então sim, pai é estuprador. Ou estupradores são pais. E agora, como é que você lida com essa realidade? Essa é a verdade. A gente tem que saber o que fazer a partir do momento que nós temos alguma coisa que aconteceu. A minha filha me perguntou, né? Mamãe, como é que a gente faz para salvar uma criança?
eu falei para ela, filha, é só esperar, não existe mais nada que você pode fazer. Se você tem um hospital cheio de pessoas doentes, machucadas, feridas, golpeadas, o que você faz? Você tenta salvar metade, ou você tenta salvar todos? Então, todo hospital, assim como foi na pandemia, sempre hospitais de guerra, né? Aquelas, como chamavam? Campanas? Aqueles acampamentos, né? Onde ficavam os feridos. O que você faz? Tenta salvar todos os feridos. Todos. Então, eu entendo o seguinte: uma menina grávida, que ainda não é mulher, ela precisa ser salva, sim. Mas ela é muito mais salva quando você tenta salvar os dois. Ela e o filho dela. Não somente ela. É muito melhor, que eu digo, não só. Porque assim, as pessoas falam assim, as pessoas só pensam no feto e não pensam na criança. Não, não é verdade. Não é verdade. Porque, como eu disse, é como um hospital. Se você tem 2 feridos em um quarto de hospital, não tem lógica você tentar salvar apenas um. Você vai tentar salvar os 2. E eu digo que, salvando o feto, você está salvando a mãe. Porque o aborto, ele gera uma memória naquele útero, naquela barriga. E essa memória, ela nunca mais vai poder ser apagada. Nunca mais. É uma memória de morte. Sabe o que é isso? Não dá para apagar. Nunca mais. Não se apaga. É muito triste quando uma mulher tem um aborto natural. É muito triste uma memória que acontece dentro do útero. Agora, um aborto provocado, a memória, ela é diferente. Ela é diferente. E é muito mais forte. Não se apaga. Por isso, quando você salva o feto, você está salvando a mãe para que ela não seja traumatizada. Olha só, não é o nascimento, não é o chorinho do bebê que vai traumatizar a mãe. É a memória que vai ser gerada dentro da barriga dessa criança que vai se tornar mulher. Na verdade, que ela foi empurrada a ser uma mulher antes do tempo, né? O corpo dela recebeu, né, aquele espermatozoide, ela concebeu e aí ela começa a gerar a criança. Mas muitas vezes a gente fala sobre isso como se isso nunca tivesse acontecido na história. Isso aconteceu aos montes. Só aconteceu muito. Quer ver? Por exemplo, né? Tem muitos
criminosos, quando eles estão em ação, em um crime, estão roubando, estão, enfim, fazendo um ilícito, né? Eles se machucam e eles vão parar no hospital. O que o médico tem que fazer? Tentar salvá-lo, não é? E por que o feto vocês querem matar? Por isso a frase é: larga de ser covarde, vai procurar alguém do seu tamanho para você odiar. É muita covardia. Aliás, não tem tamanho, sabe? A covardia, ela é grande demais. Então, o feto, ele não fez nada. Não fez nada. Alguém que cometeu muitos crimes e que está lá no presídio, se ele se machucar, ele vai para o hospital. E eles vão o quê? Tentar salvá-lo. E o feto, ele é visto como o grande vilão da história. Ele que nem teve tempo de fazer nada de errado. As pessoas, elas estão se movendo com um ódio cada vez mais grande pelos fetos, né? Eu acho que isso não é à toa, mas também eu acho que as pessoas, é o que eu estava pensando, as pessoas têm o direito de fazerem suas lutas, de se expressarem, sim, eu acredito nisso e acredito que a gente se divide nas nossas opiniões, né? E nós precisamos lutar por aquilo pelo qual a gente acredita. Por isso eu estou aqui, lutando por eles, porque é isso que eu acredito. E quando fala criança, né? Eu fui uma mãe adulta, né? Eu tentei puxar na minha memória o que a minha criança acreditava. E aí eu lembrei, né? Que, foi com 9 anos, né? Foi com 9 anos que eu descobri o aborto, que o aborto existia. E, inclusive, foi por esses tempos que eu entendi o que era aquilo, né? Que minha mãe dizia, injeção, eles dão injeção. Sim, eles dão uma, aí a criança sobrevive, né? E aí eles dão outra. Às vezes a mãe não tem, tá sem dinheiro, né? Daí começa a procurar alguém que tem esse dinheiro para dar uma segunda injeção. Eu trouxe isso na minha mente de lembrança e eu não sabia que era cistolia fetal. Era cistolia fetal já. Então, com 9 anos, eu já era contra o aborto e que ficou mais forte entre 11 e 12 anos, quando eu assisti um documentário no colégio de freiras, né? Eu tive influência da minha família, por mais que minha mãe ela não falasse, né? Não lembro dela ficar falando nada sobre os fetos, nem meu pai, mas eu vi eles em ação, né? Por um feto. E eu gostei muito daquilo, sabe? Parece que eu olhei para eles e falei assim, uau, esses são os meus pais. Eu tenho orgulho deles, né? Sabe, sim? E eu não sei, eu sei que ao longo da minha vida, toda vez que alguém falava essa palavra aborto, a minha visão era de dentro da barriga de uma mulher com a visão de fora, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, talvez por isso eu seja contra o aborto.
porque eu sempre trouxe, e tudo na vida, a nossa opinião depende do ângulo do qual você está olhando, sabe? Eu acho que todas as abortistas e os abortistas, eles têm a visão de fora da barriga para dentro. E talvez os não abortistas, eles tenham a visão como eu, de dentro para fora. Porque quando você tem a visão de dentro da situação para fora, é claro que a sua opinião vai ser de salvar a sua própria pele, entendeu? De salvar a sua própria pele. Então, quando eu estou aqui defendendo os fetos, a sensação que eu tenho é que eu não estou defendendo alguém que é diferente de mim. A sensação que eu estou falando em meu nome próprio. Eu, o feto, estou aqui dizendo sobre mim, me defendendo. É um pouco difícil de explicar, mas eu tenho essa sensação de ser o embrião e o feto também. Ao mesmo tempo em que eu sou a criança, a adolescente, a adulta e até a velha já. Que eu sou, sabe, todos ao mesmo tempo. Por isso que quando alguém fala do feto de uma maneira cruel e pejorativa, ela me ofende, porque eu sou esse feto. Então, se você fala mal do feto, você está falando mal de mim. E eu não sei como as outras pessoas nascidas, elas não se sentem ofendidas se alguém fala mal dos fetos. Digamos, por exemplo, sabe como que é a minha sensação com os fetos? É assim, ó, eu não fui morar no Japão, eu sou ex-decassegue. Então, imagina que eu tô lá no Japão agora, morando. E aí eu escuto, ai, brasileiro tem que morrer. É, brasileiro tem mais que morrer mesmo. Tem que lançar uma bomba lá, todo mundo morrer. Aí eu escuto isso. O que você acha que eu vou sentir? Peraí. Não é porque eu não sou mais do Brasil, digamos que eu ganho um visto. Vermelho, né? Como diz, visto japonês. Ai, nós declaramos que você é uma cidadã japonesa. Ai, muito obrigada. Mas eu nunca mais vou cortar os laços com o Brasil. Eu sei que eu sou brasileira, eu tenho memória. É a mesma coisa. Eu sei que eu sou um feto, eu tenho memória. Como assim você vai dizer que, tem que matar mesmo esses fetos? Ou dizer, tem que matar mesmo esses brasileiros. Eles não prestam. Olha lá, eles são filhos de assassinos, né? Filhos de ladrões, filhos de estupradores. Tem que mais que morrer mesmo. Olha lá a corrupção, olha lá isso, olha lá aquilo. Como é que você acha que eu vou me sentir? Independente de onde eu esteja morando, mesmo que eu ganhe, sabe, cidadania de outro país. É lógico que eu não vou gostar. Aqui dentro de mim eu vou ficar o quê? Revoltada. Eu vou me sentir ofendida. É assim que eu me sinto quando alguém fala do feto. É uma ofensa pessoal. Para mim é uma ofensa pessoal. É algo pessoal. Entendeu? Que eu entendo como pessoal, porque eu me vejo. É que, toda vez eu gosto de olhar como eles são, porque parece que eu preciso ver o que eu era. Como eu era. Sabe quando você fala assim, ai, mostra, mãe, mostra minhas fotos de criança, eu quero ver. É tão gostoso você poder ver como você era.
E é esse amor que eu tenho por eles, porque eu sei que se eu tô aqui é graças ao feto que eu fui. Porque se eu não tivesse sido, eu não seria. Não teria, sabe, dado uma risadinha, não teria nunca recebido um abraço. Não poderia um dia ganhar uma lápide. Você sabe que é você nunca ganhar uma lápide? Você nunca ganhar um nome? Sabe que você existir já sendo odiado? Não só por uma pessoa, mas por um país inteiro, por um mundo inteiro de pessoas que nem te conhecem. Você nem teve oportunidade de se defender, de falar com elas, e elas já te odeiam. Como assim? A sua própria mãe te odeia, os seus avós te odeiam, todos te odeiam. E sim, você é filho de estuprador. E sim, a sua mãe é uma criança. É muito triste. Só porque eles não sabem lidar com a realidade. Eu acho que eles vão para a escola estudar história. Eu acho que eles não estudam história, porque está escrito na história sobre todas as violências. Gengis Khan, por exemplo, quantas mulheres ele estuprou? Roma, o Egito, Portugal. Todos nós viemos de estupros. Estupros dentro, fora do casamento, dentro das senzalas, dentro dos quartos. Não só as negras eram estupradas, as donas das negras também eram estupradas pelos seus maridos. Aquele filme, eu estava pensando, Dormindo com o Inimigo. Muito, muito bom aquele filme. Era assim, a maioria dos casamentos era assim. Era naquele nível. O que é a verdade, né? Eu acho que pra gente manter às vezes, sabe, uma ilusão, uma verdade segunda opção, não tem verdade segunda opção. A gente começa a cometer essas crueldades através da idealização. Então, às vezes a gente tem uma verdade. Essa verdade é, sim, existe um feto, o pai. Quem é o pai? Fulano de tal. O que ele é? É o estuprador. Essa é uma verdade, né? Qual que é a mentira? Ah, não, o estuprador não é pai. Então, como é que existe um feto? O feto é a verdade. O feto é a verdade. A verdade é um peixe nadando no rio. Então, se existe um feto que tem o sangue, o DNA de um homem que cometeu um estupro, o quê? O feto é filho do estuprador e o estuprador é pai. Sim. Essa é a verdade. Não existe verdade segunda opção. Segunda opção é mentira. Essa é a verdade. E essa que está grávida
é criança? Está dentro da faixa etária considerada criança? E está grávida? Então, sim, ela é uma criança e é uma mãe. Esse é o ideal? Não, mas a verdade ela não é ideal. A verdade ela não é ideal, ela é só a verdade. Não há julgamento sobre a verdade é a verdade. Quer ver uma coisa? As pessoas costumavam adotar fora da justiça e diziam para a criança, não diziam nada, não diziam que era adotado. Em algum momento aquela criança descobria. E isso gerava o quê? Revolta. Porque a mentira gera revolta. Não, a verdade é só a verdade. Não há juízo de valor sobre a verdade. A verdade, ela precisa ser lidada como verdade. Não idealizar a verdade, está errado isso. A verdade é só a verdade, é preciso lidar o que fazer a partir de então. Tem um filme que eu lembro que é bem interessante. Eu acho que era um convento, se não me engano. Sabe o que eles faziam com os fetos gerados através de abuso? Era um convento, um lugar muito frio, então nevava muito. Eles esperavam a criança nascer e aí levavam o bebê até o meio da floresta e deixava o bebê ali no meio do gelo para morrer. Porque eles não sabiam lidar com a verdade. A gente precisa saber lidar com a verdade. Eu estou falando sempre de autismo e superdotação. Eu estou dizendo que adaptação não. O autista ele nunca vai virar neurotípico. O superdotado também nunca vai ser uma pessoa normal. Essa é a verdade. Quem sabe aceitar a verdade? O irracional, a vaca, que ama o seu filhote. Se ela gera naturalmente no campo, com o boi, no momento que ela e o boi querem, sem intervenção de um ser humano, ela ama o bezerro. Se ela é abusada, está dentro de um processo de escravidão, ela também ama o bezerro dela. Por quê? Porque a irracionalidade, ela sabe que não existe verdade segunda opção. Verdade é verdade, você precisa aceitar isso. Verdade é verdade. Se existe um feto, ele é a verdade. Você pode até matar a verdade, só que ali vai ficar a memória de que isso foi feito, de que alguém matou a verdade ali. E sim, se esse feto é abortado, sim, o feto tal era filho de fulano estuprador e filho da criança tal. Essa verdade, por mais que você mate aquela biologia ali, ela nunca vai deixar de existir. Então, por exemplo, se essa criança, se tinha 10, se tinha 11, ela cresce, digamos que lá nos 30 anos ela casa, ela vai ter um filho. Eu te pergunto, é o primeiro ou é o segundo? É o segundo. E durante todo o tempo, até que ela decida se casar e ter um filho, ela já é mãe todo esse tempo. Mesmo que ela tenha decidido nunca olhar na cara da criança, ela é mãe daquela criança. Ela é mãe daquele feto. Ela o gerou por um tempo. E o fato dela ter gerado a tornou mãe para sempre, mesmo que ela não tenha outro filho, sempre. Nós podemos escolher que tipo de memórias
eu vou dizer para vocês, né, a minha visão através do autismo e da superdotação sobre a verdade. A verdade, ela não tem juízo de valor. Então, a verdade seria olhar, por exemplo, para todas as vidas, fetos ou não fetos, não importa a idade, olhar para eles apenas. Simplesmente olhar para eles. Eles existem, ponto e acabou. Essa é a verdade. E a verdade é que ela precisa se desenrolar até o final, sem uma intervenção negativa. A única intervenção que se pode fazer sobre as vidas é a intervenção positiva. Então, a verdade, ela não tem um juízo de valor. Não existe um juízo de valor de que essa verdade não pode existir. Mas se ela está aí, é porque ela já existe. Então, se existe um estuprador que gerou uma criança, ele já é pai. E talvez ele tenha outros filhos. Então, como que ele não é pai? Eu não entendo isso, não entra na minha cabeça. É a verdade literal. Mas existe outra verdade que não é literal? Existe uma verdade segunda opção? A meu ver, não existe uma verdade segunda opção. A segunda opção é uma mentira. Então, a idealização da verdade é uma mentira. Então, se existe uma criança que está grávida, ela é mãe. As pessoas reclamam muito, né, dos cristãos, das igrejas, enfim, de todo esse combate ao aborto, né? E dizem que as crianças ficam desprotegidas por causa da proteção que se faz aos fetos. Não, as crianças não ficam desprotegidas por causa da proteção que se faz ao feto. Quando a proteção é feita ao feto, a criança ela já foi violentada. Então, quando se faz a proteção ao feto, o mal já aconteceu. Para que se faça a proteção à criança, da maneira como as pessoas falam, é preciso combater, ou seja, uma política que previne os abusos e os estupros. Mas se você tem uma verdade, você tem que lidar com a verdade. Quer ver um exemplo? É muito simples. Se você é A positivo, você tem uma verdade, você vai querer receber um sangue que não é igual ao teu, vai dar problema. O nosso organismo, a nossa natureza, ela precisa ser respeitado. Então, para mim, o respeito ao feto, ele não vem da igreja, ele não vem da Bíblia. Não vem. Ele vem do nosso ser primitivo. E eu estou falando do autismo agora, que todos temos uma ancestralidade no subconsciente, uma lembrança de Deus no nosso subconsciente. E essa lembrança que aponta para a proteção desses fetos. Eu acredito que existe essa lembrança de um Criador, que existe essa lembrança da proteção dos fetos como o futuro. Entendeu? E todo o nosso organismo está preparado para isso. Mas que a artificialidade, o raciocínio,
o nosso mundo das ideias e da idealização faz com que a gente busque verdade segunda opção. Ou seja, você tem uma verdade, você não quer lidar com ela. Não quer lidar com ela. Essa é a verdade. Se você abre uma porta e descobre a verdade, o que você faz? Lide com ela da melhor forma possível. É a melhor forma possível, é não cometendo mais crueldades. Uma criança que está grávida, ela já tem uma memória de violência no corpo dela. Uma memória, que é o estupro. Se você faz um aborto, ela vai ter 2 memórias de violência. 2. Porque uma vai ser do estupro, a outra do aborto, que é outra violência. Violência, violentar, assassinar alguém que tinha toda a capacidade de viver uma vida completa. É o que Deus me disse, um suicídio involuntário. Então essa gestante, ela está passando, tem um homem na ponte, que ele vai se jogar, ela está se encaminhando para a clínica para fazer o aborto legal, a sistolia fetal. Ela passa embaixo dessa ponte e o homem está para se jogar e o corpo de bombeiro está todo lá para segurar ele. E ela está caminhando para fazer um suicídio involuntário nessa criança. Esse homem que vai se jogar da ponte, ele viveria mais 15, 20 anos. Mas a criança que eles vão matar, ela vai viver mais de 100 anos. O que é mais grave? O suicídio desse homem que ia viver mais 15, 20 anos ou o aborto desse que ia viver mais de 100? É simples e fácil de entender. Até porque o feto ele nem tentou ainda nada. Ele nem tentou, ele nem poder, nem lápide ele não vai ter. Nem nome ele não vai ter. É a morte mais cruel que existe. É a morte mais cruel porque você não fez nada. Você não ganhou um nome. Você não vai ganhar uma lápide. Ninguém vai chorar por você e pelo contrário. A sua própria mãe vai comemorar. Os seus familiares vão comemorar a sua morte. Todos vão comemorar a sua morte. O país vai comemorar. É a morte mais cruel que existe. Não existe outra morte, nem na Segunda Guerra Mundial. Porque se os judeus morreram na Segunda Guerra Mundial, até hoje as pessoas choram por eles e lamentam por eles. E esses fetos não. Ninguém lamenta por eles. Ninguém lembra deles. Enfim, é uma vergonha. É uma vergonha tudo isso, porque eu acho que as pessoas deveriam odiar alguém do seu próprio tamanho. É por isso que eu amo as vacas, né? E quanto mais eu conheço o ser humano, parece que mais eu devo amar as vacas. Eu sei que elas só não ficam com os filhotes delas porque eles são arrancados delas. E eles são filhos não de estupradores, né? Mas eles são filhos de um processo ali abusivo, né? De cruzamentos forçados. Eu sempre vejo o feto como se ele estivesse num quarto de Jack. Já assistiu aquele filme, O Quarto de Jack? Eu vejo o feto assim, num quarto,
onde ele se sente muito oprimido naquele quarto, né? Então, ele sonha sair dali. Ali tá muito ruim pra ele, sabe? E aquele filme O Quarto de Jack, aquela moça, ela passa muito abuso, ela engravida, o filho dela já tá grande, e um dia ela tem a ideia de enrolá-lo num tapete, né? Para que ele saia dali. Eu não sei se é baseado em história real, acho que é. Ela ama muito aquele filho, eu entendo assim, né? Que ela precisa dar um jeito de salvá-lo, sabe? E realmente ela consegue. As vacas, elas têm um processo semelhante a isso do quarto do Jack, sabe? É claro que os filhotes delas não são salvos, né? Eles vão para outro processo de escravidão ou de corte, né? Para os matadouros, ou uns eles vão viver dentro de uma máquina. É tipo um enlatado, onde esses bezerros eles crescem para que eles fiquem com os músculos macios, a carne macia, né? Que é a vitela. Então, olha como que a capacidade de amar, ela não vem da situação ideal. Ela é completamente irracional, ela vem da natureza, ela é uma força gigantesca, mas que em nós está se esgotando já, né? Eu acho que nós somos uma espécie condenada à extinção, sabe? Eu acredito. Porque se você mata a natureza de um ser, a única coisa que eu vejo é extinção. Porque como que nós vamos viver só de uma verdade segunda opção, só de idealização, só de tecnologia? Se não houver natureza, nós não somos mais uma espécie, nós somos o quê? Se todas as nossas ideias são antinaturais, se é só tecnologia, robô, se as mulheres odeiam os seus filhos, a mulher odeia o homem odeia a mulher, ambos odeiam os fetos, odeiam o seu próprio sexo natural e odeia tudo que é natural. Ou seja, para mim isso já é uma morte da espécie. Nós já estamos metade mortos e não sabemos. Porque se algo não é natural, é morte. É como se nós estivéssemos eu ia dizer vegetando, sabe? Mas não é vegetando. Quando esse feto ele existe, ou seja, ele é a verdade, não tem um juízo de valor sobre ele. Por mais que eu acho que ele deveria ser amado. Então o feto diz, eu estou aqui. Aí uma pessoa que tem uma verdade segunda opção, uma idealização, diz assim, não, você não está. Ué, mas eu estou aqui, eu tenho batimento cardíaco. Eu estou aqui, eu estou sendo gerado. Não, você não está. Você não existe. Você pensa que existe, você não existe. Segundo aquilo que eu acredito, você não existe. Você só existiria se você não fosse filho de estuprador e nem filho de uma criança
Portanto, segundo a minha teoria que eu inventei, você não existe. Mas eu estou aqui, criatura, eu estou aqui dentro da barriga dessa criança e tenho o DNA de um estuprador. Não, você pensa que existe, você não existe. Então é como se houvesse um diálogo maluco desses, entendeu? Do qual a vaca, ela não tem esse diálogo com o feto. E nem tem esse diálogo com o bezerro que já nasceu. Dizendo que, ei, feto, bezerro, ei, bezerro, você não existe, porque eu estou num sistema de escravidão, sendo violentada, então você não existe, porque uma pessoa violentada não é mãe. Porque um ser violentado, um ser escravizado, não é mãe. Ela não tem um diálogo, um raciocínio sobre aquilo que existe ou não existe. Não existe essa luta dela contra a verdade. É a mesma coisa, as pessoas, elas lutam, por exemplo, elas sabem muitas vezes que elas são autistas e elas começam a lutar contra isso. Não, eu não sou, não, eu não sou, não, eu não sou. Ou, não, eu não sou mulher, não, eu não sou homem. A verdade, ela é a verdade. Não tem um juízo de valor sobre aquilo. Entendeu? As pessoas falam sobre verdade absoluta e verdade relativa. Mas quando nós temos uma vida, algo sendo gerado, isso não pode ser relativizado, entendeu? Através do discurso do o que é um pai ou o que é uma mãe. Um pai é aquele que concebeu uma criança dentro de um ventre feminino. Esse é um pai. Uma mãe é aquela que concebeu uma criança. Essa é uma mãe. Enfim, eu acredito também, claro, não só no aspecto do hoje, daquilo sobre a gente falar, sobre a gente se empenhar em lutar por aquilo que a gente acredita, não só acredito na memória, né, da pessoa que vai fazer um aborto, da memória gerada no útero daquela pessoa, da memória gerada no feto. Eu acredito também na memória gerada por nós, quando a gente se ergue para defender alguma causa. A meu ver, uma memória criada em nós também, com o nosso levantar, com o nosso esforço por algo. Aí eu já estou falando do aspecto espiritual. Eu acredito que uma memória é gerada também através do nosso esforço em defender as nossas convicções. Não sei exatamente como isso é feito. Ainda não tem resposta. Mas, a meu ver, isso gera uma memória e é como se fosse uma carga residual. E pode ser uma carga residual de força ou de fragilidade. Isso.
uma carga residual, que outro dia eu falei isso para vocês. Falei que nós podemos receber luz imediata e estar brilhando, mas também podemos brilhar por ter uma carga residual. Essa carga residual, ela é gerada através de atos de bondade. O aborto, por exemplo, é um ato de crueldade extrema. O aborto, ele é pior que o assassinato. Porque o assassinato, você está assassinando alguém que pode ser alguém do teu tamanho. Pelo menos é alguém que é muito maior que um feto, né? Que pode pelo menos chorar, gritar, espernear, bater as pernas em você, algum espasmo, alguma coisa a pessoa vai tentar fazer, né? Então, conforme o nível de crueldade, é o nível que pode ser gerado através de uma carga residual negativa. Ou, conforme o nível de altruísmo, é uma carga residual positiva. Então, é uma carga de escuridão, ela é densa, e outra carga de luz, ela é leve. Então, a questão é, nós temos completo direito de falar o que nós queremos, de lutar, de defender as nossas posições, mas elas também têm o poder de nos condenar para sempre. Entendeu? Jesus falou, não tenha medo do que as pessoas podem fazer com o seu corpo. Tenha medo daquele que tem poder de condenar você ao inferno para sempre. Tenha medo de Deus. Então não é ter medo da igreja, não é ter medo de quem defende, né, os fetos. É ter medo de Deus. É ter medo de criar uma carga residual negativa, densa. E, enfim, eu acho que o fato do ser humano ele não lidar com a verdade é um sinal de loucura, sabe? É um sinal de loucura. Então, as idealizações, fazendo com que ele seja cruel, não aceitando a verdade, é uma situação de loucura. É uma situação de loucura que leva à crueldade. Então, quer ver, os escravos, eles eram considerados pessoas que tinham a pele grossa, então eles não sofrem. Então, por isso eles faziam trabalhos pesados. Fora que eram considerados seres sem almas, né? Então, quando o egípcio, por exemplo, tinha os hebreus trabalhando para eles e eles apanhavam muito, o que o egípcio pensava? Não, ele não está sofrendo. Ele é diferente de nós. Então, ele nasceu para isso. Então, a mesma coisa, a negação do sofrimento. Os fetos é o mesmo discurso. Não, eles não estão sofrendo. Eles não sentem nada. Eles não sabem nada. É sempre o mesmo discurso. E em relação às outras espécies, é a mesma coisa, que elas têm a pele grossa, que elas não estão sofrendo. Eles são diferentes de nós. Então, a primeira coisa, quando você quer cometer uma crueldade, você primeiro tem que raciocinar para depois fazer. Então, esse raciocínio, ele leva a um discurso para aprovar aquilo que você quer fazer.
E esse discurso é sempre dizendo: aquele lá que eu quero fazer o mal, ele é diferente de mim. Ele é diferente, ele é inferior e ele não sofre. É por isso que nós vamos fazer isso com ele, porque ele não vai sofrer, ele não vai sentir nada. Eu entendo, estou morrendo de sono já. Eu entendo que o estupro, assim como todo mal do mundo, ele é cometido através do egoísmo. Então, o estupro, ele é cometido através do egoísmo, né? De um desejo irrefreado de um homem extremamente egoísta, né? Só que o aborto, ele também é um desejo, como se fosse um desejo irrefreado de apagar a memória daquilo que aconteceu. Mas se uma coisa aconteceu, não dá para apagar. A memória já está no corpo, a memória fica no nosso corpo. Se você leva um tapa na cara, aquela memória já está ali. Então, o aborto, ele vai ser outra memória de violência. Mas as pessoas, elas vão continuar fazendo isso, não aceitando a verdade, oferecendo uma segunda opção. E é o que faz o mesmo cativeiro. O que é o cativeiro? É a sociedade. A sociedade é um cativeiro. Os cativeiros, eles criam loucuras, sabe? Essas verdades que são segundas opções. Que é só um mundo de ideias e pessoas que não sabem lidar com a verdade, com a realidade. Então, no cativeiro, é comum que se faça substituições, né? Por exemplo, os animais, eles não têm ali acesso à floresta, a uma lagoa, um mar. Então, o que eles fazem? Réplicas, né? Engraçado que na Lenda das Mulheres Proibidas, né, o meu primeiro livro publicado, tem a mulher proibida ali que ela vive dentro de uma réplica que o marido dela faz para ela, que é uma réplica do habitat natural dela. Ela tem essa necessidade de viver no habitat natural. Ele fala: bom, vou fazer uma réplica então para você. Então, a sociedade, ela tem as suas réplicas e tem suas réplicas de verdade também. Então, tem uma árvore ali de mentira para se empoleirar, entendeu? Então, tudo é feito através da segunda opção, né? E essas segundas opções são os raciocínios que a gente tem sobre a vida, os juízos de valor, né? Por exemplo, quando a gente tem aquela mulher que está para ser apedrejada e Jesus vai ao lado dela, agacha e começa a desenhar no chão, nós tínhamos a verdade. A verdade, ela é muda, que nem um feto. O feto não fala, né? E aquela mulher, ela tinha que desenrolar a vida dela até a morte. Ela não podia ser apedrejada. Mas a idealização da cabeça deles, a verdade segunda opção, a teoria que eles criaram, e assim, as teorias, elas são inventadas, tá?
A verdade é a vida, é a biologia, é o corpo. Os animais sabem isso, eles são irracionais, eles sabem. O que é a verdade? É aqui, ó. Você não tá vendo, mas ó, tô respirando, tô gesticulando a mão, tá? Tô fazendo a cabeça assim pra frente, pra trás. Abrindo a mão, fechando. Aqui, ó. Isso aqui é uma verdade. O feto tá lá também, ó. Minha filha fazia. Abria e fechava a mãozinha. Chupava o dedo. Assim. Ela teve um negócio na escola bem interessante, que a professora queria saber como que foi o nascimento, a história dela. E aí eu falei tudo. Ela dentro da barriga, quando ela nasceu. Então ela se identifica muito já, sabe? Com o feto, com o recém-nascido, tudo isso. Ela se identifica. Então, eu acho que pode ser que chegue um momento que a gente que seja considerado até antiético você, sabe, pensar no feto que você foi. Eu acho que as pessoas não pensam no feto que elas foram. Talvez se elas pensassem, elas não seriam, né, contra o aborto. Porque, como eu disse, para mim, ser um feto, lembrar que você é um feto e lembrar que você é um ser primitivo é extremamente importante, porque essa humildade não é só humildade também, é autorreconhecimento, é encarar a verdade, e isso evita com que a gente cometa crueldades, por estupidez, por cegueira. É como se eu escolho ser cega, eu escolho a mentira ou a verdade segunda opção. E a verdade segunda opção é que eu não sou um feto, não fui um feto. Eu tenho falado bastante das outras espécies para vocês. E desde que eu sou criança, toda palavra que fala, toda pessoa que discursa fala assim, animal, selvagem, irracional, como se fosse um xingamento. Não é essa visão que eu tenho ultimamente. Então o que eu vejo? Eu vejo ferros quentes se aproximando da carne deles e fazendo shh. Eu vejo correntes no pescoço deles. Eu vejo eles sendo esquartejados sem anestesia, em contato com água quente, óleo quente, sendo chutados, sendo cruzados, forçados a cruzarem, seus filhotes sendo arrancados, eles confinados em lugares fechados, nunca podendo ver o sol, o céu, mas é como se o ser humano ele vai pressionando a carne desses seres irracionais e dizendo, você vai comer, você vai, você vai, você vai. Você não comeu o fruto do pecado, mas eu vou te fazer sofrer tanto. Eu vou te fazer sofrer tanto ser irracional, que eu duvido que você não se torna pior do que eu. Sabe uma coisa que torna alguém um monstro? A dor. A dor tem esse poder. Sim. Então, a dor, ela tem duas capacidades de você se tornar melhor. Então é um parto, né? Você é um feto. É engraçado isso, todos nós somos fetos. Então durante a vida, a gente vai passando por situações de pressão. E vai doendo, vai doendo. Tem algum momento ali que ou você se torna um herói ou um anti-herói.
Ou você se torna uma pessoa melhor, ou você se torna o quê? Um monstro. E o monstro faz o quê? Crueldades. O que ele faz? Odeia aqueles que é menor que ele. Então, esses seres irracionais, eles são pressionados na carne, são apertados na carne, eles são arroxeados, eles são socados, eles são feridos. E é como se a gente estivesse tentando colocar algo dentro deles que só está dentro de nós, o quê? A maldade. Por mais que a gente faça o pior contra eles, no outro dia, no mesmo dia, a todo momento, a única coisa que eles conseguem demonstrar para nós é pureza. A gente fica louco com isso. Sabe quando você fica louco com isso? De inveja. Porque por mais que você faça e pise naquela pessoa, ela nunca deixa de ser o ser admirável que ela é. Nunca. Você pode chutar, você pode cuspir, você pode bater. Nunca. Ela nunca perde a pureza. E se tem coisa que dá mais ódio em alguém, é isso. Principalmente um ser que perdeu a pureza. Principalmente um ser que perdeu o amor pelos próprios filhos. Então nós temos essa culpa dentro de nós, sabe? Essa culpa ancestral. Então, por exemplo, a vaca, ela tá ali num processo de escravidão. Ela não tem um filho fruto da violência. Ela tem vários. Então ela tem um que nem uma criança que tem um filho através da violência. Ela não tem um. Ela ama aquele um que sai dela. Aí quando ela fica grávida de novo, ela ama o outro também. E o terceiro ela ama, o quarto ela ama, o quinto ela ama, o sexto ela ama. E quando que ela vai sair da escravidão? Só se for morta. Ela nunca deixou de amar nenhum dos seus. Ela não perdeu um dos seus. Nenhum, como está escrito na palavra. Quem é esse que ama dessa forma? O irracional. Agora me fala, você prefere uma mãe irracional que te ame incondicionalmente, ou você prefere uma racional que te odeie? Qual você prefere? Eu preferia ser filha da vaca. Com certeza. Imagina essa mulher que se lança sobre mim, me cheirando, me amando, me lambendo. Isso que ela é escrava. Imagina se ela fosse livre. O que ela não faria de tanto amor que ela sente por mim? Eu preferia ser filha da vaca. Com certeza. A única coisa que eu termino por falando é isso. Muitos de nós vamos preferir ser filhos da vaca. O amor, ele não pode ser cobrado, o amor, ele não pode ser explicado. E a geração de hoje, a geração futura, ela não vai saber amar. Quem não ama o seu filho, não ama mais ninguém.